Olá. Olá. Olá, olá. Hey, hey. Ah, como é que estás, Sara? Está tudo bem? Estou um bocadinho cansada. Eu mas está também. tudo bem. Eu também. Acho que não. Acho que hoje o Bem-vindos ao Cubo Geek Show não vai ter Tanto impacto. tanto impacto, tanta pujança como de costume. Mas que, não sabes, podes ter um second wind Se aí. calhar, se calhar, Pode ser super, super punchy. talvez. Vamos ver o que é que acontece. Yeah. Vamos ver o que é que acontece. Mas, sem mais demoras, vamos já para o nosso segmento preferido desta semana e de todas as semanas. Sara, o que é que tu andaste a ver? O que é que eu andei a ver indeed? O que é que nós vimos? Eu acho que vimos cenas. Eu também tenho ideia que sim. Se calhar devíamos ter preparado isto um bocadinho melhor antes de começar Se a calhar gravar. sim. Nós vimos, nós falámos sobre Living With Yourself, se calhar falámos. Já falámos de Living With Yourself. Living With Yourself foi fantástico. O que não falámos foi da entrevista do Paul Rudd no Hot Ones. Oh my god. Eu acho que nós nunca falámos de Hot Ones aqui, mas para quem Já não... devemos ter falado, de certeza. eu acho que sim, mas para quem não conhece, Hot Ones é um canal de YouTube. Aliás, o canal de YouTube chama-se First We Feast, mas eles fazem esta série que é o Hot Ones, que são entrevistas onde as pessoas que estão a ser entrevistadas vão comendo asas de galinha progressivamente mais picantes. Sim, às vezes tem variantes tipo cauliflower, fried cauliflower ou nuggets ou cenas assim para... Pronto, eles têm várias variantes, mas sim, a ideia é comer algo com hot sauce Exatamente. on it. E os sauces vão ficando cada vez mais picantes. E esta entrevista do Paul Rudd é tão gira, é tão boa. Já a vimos 2 vezes, Yeah. de tão boa que é. Porque isto acontece com muitos dos convidados, mas neste episódio sobretudo. Quanto mais picantes as asas de galinha vão ficando, mais vulneráveis os entrevistados ficam. Exato, essa é a palavra perfeita, vulneráveis. E as perguntas são tão boas e o entrevistador é tão bom que resultam dali conversas tão interessantes. Tão honestas, tão deep. Acabam por ser muito deep e as pessoas mostram their true colors, I would say. E eu já gostava do Paul Rudd e agora com esta entrevista fico ainda mais embevecido com o Paul Rudd. Eu adoro o Paul Rudd. Eu espero que o Paul Rudd esteja bem, porque eu gosto muito do Paul Rudd. Yeah, só quero coisas boas para o Paul Rudd. Exatamente, é esse o meu sentimento. Mas sim, essa entrevista vale muito a pena ver. E o canal em si... Sim. Eles têm imensas entrevistas. Vão ver o Hot Ones. Mais cenas. Eu tenho a ideia que devemos ter visto um stand-up ou outro. Nós vimos um stand-up, mas foi muito esquecível. Sim. Foi da... Não me lembro do nome. Não me lembro. Foi assim tão esquecível. Mas o que vimos foi o Daybreak. Começamos a ver Daybreak, sim. É uma nova série da Netflix. Especial de Halloween. Talvez. Mas é ficção young adult num mundo pós-apocalíptico com zombies, muito self-aware, com um ritmo muito giro. Yeah. O world building está muito engraçado porque são basicamente grupos de secundário, os desportistas, os nerds, os gajos da música, mas com picos nos ombros como se estivessem no Mad Max. Sim, é o merge perfeito dessas duas temáticas. E funciona muito bem. Funciona muito bem. Há muitas quebras da quarta parede. Sim. Muito boas, devo dizer. Muito bem usadas. O cast até agora estou contente. Temos o Matthew Broderick. O Matthew Broderick. Num papel muito giro. Yeah. Vale muito a pena ver, eu acho. É muito giro. Tem uma escrita muito moderna. É novo o suficiente, é moderno o suficiente para eu já começar a sentir que isto não foi feito para mim. Já foi feito para a geração depois de mim. Completamente. I don't relate Yeah. to a lot of things. Sim, são adolescentes. São adolescentes, faz diferença. Yeah. Faz diferença. Nós achamos que não, mas faz diferença. Nós queremos acreditar que não. Yeah. E mais? Então, olha, deixa-me falar de jogos de computador. Sim.
eu comprei finalmente o Stardew Valley, Ok, sim, tu falaste-me nisso. que é um jogo que já anda por aí há imenso tempo. Há uns anos, pelo menos. Toda a gente fala do jogo. Há pessoas que são absolutamente obcecadas pelo jogo. Eu finalmente comprei. E a maneira como eu tenho descrito o jogo, para quem não conhece, é que é o Farmville para acabar com todos os Farmvilles. Tu disseste isso. É um RPG é um RPG essencialmente, portanto tu vais desenvolvendo skills, fazes muito crafting, há muito recolher Farming. recursos, farming, obviously. Mas não tens como perder, não há tempos, não é só andares a explorar e a falar com pessoas e a fazer coisas giras. É muito heartwarming e era o que eu precisava neste momento da minha vida. Ainda bem, estou feliz por ti. E sem mais demoras, Vamos já diretamente para o que nos interessa, que é zombies, porque estamos no Halloween. Já depois da intro. Bem-vindos ao Cube Geek Show, um programa do Cube Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui, estou aqui com a Sara. E neste episódio especial de Halloween vamos falar de zombies. E eu lembro-me quando te disse que íamos falar de zombies, a tua primeira reação foi: mas nós não fizemos já um episódio de zombies? eu sinto que estamos sempre a falar sobre zombies. E provavelmente estamos. Mas também é verdade que a moda dos zombies ainda não parou. Sim, Como sim. podemos ver com esta nova série, o Daybreak. Exatamente. A febre continua. Exatamente. Eu continuo sem perceber como é que Walking Dead continua vivo. Como? Eu não faço ideia o que é que está a passar nessa série. Já vai na 10ª temporada, eu quero dizer. Digam-nos se ainda estão a ver Walking Dead. E digam-nos porque é que nós devemos recomeçar a ver. Porque nós deixámos de ver Ai, eu não sei se consigo. naquela temporada onde era exatamente igual às outras todas. Eu não me importava de recomeçar a ver, tipo, agora. Não recomeçar, começar a ver agora. Pegar agora, talvez. Yeah. Mas sim, os zombies continuam em força. Continuam cá há imenso tempo. Ou melhor, estão cá connosco há imenso tempo. E hoje nós vamos tentar perceber, talvez porque é que os zombies têm tanta força, mas mais do que isso, o que é que os zombies nos querem dizer? Debaixo daqueles grunhidos todos, que mensagens é que eles nos estão a passar? Mensagens subliminares. É verdade. Eu fui fazer um bocadinho de pesquisa. Ok. E descobri umas coisas muito giras acerca da história dos zombies. De onde é que vêm os zombies? Interessante. Diz-me o que é que tu sabes acerca da origem dos zombies. De onde é que vem o mito dos zombies? Ok, nós acabámos de ver um vídeo do Nerd Writer que explicou, mas a ideia de zombie vem de um escritor dos anos 60, mas que vem inspirado muito em voodoo. Sim. No Haiti. Sim. No Haiti. Exatamente. Portanto, o conceito, a ideia do zombie começa no Haiti durante a escravatura, basicamente. Portanto, no século XVI, os portugueses, os franceses e os ingleses começaram a fazer o comércio transatlântico de escravos, a levar pessoas da África Ocidental para o Brasil, para o Haiti, para essas colónias, para os pôr a trabalhar, como escravos, obviamente. E essas pessoas que vieram da África Ocidental trouxeram com elas as suas crenças e os seus mitos. E é aí que começa. Por exemplo, no idioma Mitsogo, falado no Gabão, a palavra Ndzumbi significa cadáver. Ndzumbi, deixa lá ver o Ndzumbi. 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 É uma palavra muito bonita. É. Mas, ok, estou a perceber. E no Kikongo, que é um
idioma falado em Angola e no Congo, a palavra Nzambi significa o espírito de um morto. Portanto, ainda vemos em África, atualmente, as sementes deste mito. Mas depois o que aconteceu foi que no Haiti, como a lei francesa, e o Haiti começou por ser uma colónia francesa, a lei obrigava a que os escravos fossem convertidos ao cristianismo, gerou-se um conjunto de crenças e tradições e práticas religiosas que geraram o voodoo. Sim. Portanto, um merge das duas religiões, ou quase uma reação à religião cristã. De certa maneira era uma reação, porque eles usavam o verniz da religião cristã para esconder as suas próprias crenças. Okay. Mas essencialmente o voodoo é um patois, agora estamos a falar um crioulo. Sim. Religioso. Ok. E crioulo são línguas novas que surgem quando os idiomas africanos se misturam com os idiomas da região nova onde as pessoas estão a falar essa língua. Portanto, o voodoo é uma mistura de crenças. Engraçado. Essa merge. Uma das crenças que existia no Haiti nessa altura, e que faz todo o sentido para os escravos, era que quando um escravo morria, o seu espírito era transportado de volta para a África. O que levava a que as taxas de suicídio fossem grandes, porque era uma das poucas coisas que os escravos ainda tinham controlo, era sobre a sua própria morte. Uau. Mas, paralelamente, surgia também a crença de que um feiticeiro chamado Bokor pudesse, através da sua magia, dos pós, das poções, ou induzir a morte, ou roubar a alma do morto, reanimar-lhe o corpo para trabalhar, impedindo que a alma dele fosse de volta para a África. Uau. Portanto, esta ideia original do morto a ser reanimado Sim. era um destino pior que a morte para os escravos. Sim. Jesus Christ. E é aqui que é aqui que tu começas a ver o conceito do zombie a tomar forma. Uau. É um início mesmo atroz. É terrível. É horrível. É terrível. Mas pronto, estas crenças foram evoluindo ao longo de décadas e séculos. Depois, em 1791, os escravos do Haiti fazem uma revolução, libertam o Haiti. Depois, no início do século XX, em 1915, a América, os Estados Unidos da América invadem e ocupam o Haiti. Sim. Portanto, ali no início da Primeira Guerra Mundial, a América estava a invadir outros países. Yeah. E a América ocupa o Haiti durante quase 20 anos, entre 1915 e 1934. Em 1928, aparece aquela personagem que tu estavas a falar. O escritor. Exatamente. O William Seabrook. Right. Ele era um ocultista, tinha interesse em práticas antigas, ele viajou pelo mundo inteiro. Era alcoólico, também é importante esclarecer que ele era alcoólico. É verdade, ele era um autoproclamado negrófilo. Oh, Jesus Christ. Portanto, eram os anos 20, havia muito racismo pela altura. Yeah. E ele vai para o Haiti escrever um livro, e escreve um livro muito famoso chamado A Ilha Mágica, do qual um capítulo em particular capturou a imaginação das pessoas que leram o livro. E é um capítulo chamado Homens Mortos a Trabalhar os Campos de Cana. Sim. Onde ele conta a história de cadáveres humanos sem alma, ainda mortos, mas removidos da sepultura por forças mágicas, apenas com um semblante mecânico da vida. Ele descreve que os olhos parecem mortos, que estão desfocados. E ele depois acaba por explicar que são só escravos a trabalhar à noite. Mas, mais uma vez, esta visão dos escravos como zombies, como pessoas que
perderam o nome, perderam a autonomia, estão só a trabalhar sem vida e sem destino. Essa é a essência de um zombie. É horrível pensar das coisas nesta maneira. Foi Quando vemos zombies. Yeah. Agora acho que vou começar a pensar nas origens do zombie. E durante muito tempo os zombies no cinema eram isso. Porque em 1931 Hollywood deita cá para fora o Frankenstein e o Drácula, que foram filmes brutalmente populares. E eles criam mais monstros. Os filmes de monstros estão a dar. Portanto, eles pegaram nestas ideias do Seabrook e em 1932 sai o primeiro filme de zombies da história, o White Zombie, realizado pelo Victor Halperin em 1932. É também com o Bela Lugosi e é a história de um feiticeiro, um bokor, que ajuda o dono de uma plantação a transformar uma mulher num zombie para ela o amar. Uau. E aqui, o que é interessante no filme é que o terror do filme, o conflito do filme, vem da magia negra dos negros a ser usada em brancos. Yeah. Esse é Controversial que é o problema do e filme. problematic. Exatamente. White zombie, I mean. Exatamente. Jesus Christ, man. Não podia ser mais on the nose. Mais uma vez, eram os anos 30, havia muito racismo na altura. Yeah. Mas estes primeiros filmes de zombies são essencialmente fábulas de escravatura. Uma dramatização, uma fábula. Exatamente. Yeah. Nesta altura, estes zombies não comem os mortos, não andam à procura de cérebros e lá estão ligados a este mestre. E é com muitos destes preceitos que o Jorge Romero, vem deitar abaixo com o seu magnífico Night of the Living Dead de 1968. Viste este filme? Não vi este filme, não vi nenhum dos dele. Oh. I know. Mas já vi cenas e realmente acho que é uma falha não ter visto. Mas tens ideia que o filme é preto e branco? Sim. Sim. Em 1968... Já se faziam filmes a cores há muito tempo. Portanto, o preto e branco aqui foi uma decisão muito intencional do Romero. E eu já vou explicar porquê. Mas o Night of the Living Dead é um filme fantástico. Eu acho que vi este filme pai quando tinha 11 anos e meteu-me um medo terrível. E marcou-me mais do que qualquer outro filme de terror que eu me lembre. Eu literalmente não dormi umas noites a seguir porque tinha... aquilo metia-me um medo profundo de tão bem feito que o filme tão bem feito que o filme é. E o Romero introduz várias alterações muito importantes. Para começar, os zombies agora comem carne, comem os vivos. Certo. Humanos, exatamente. Os zombies agora querem comer os humanos. Perdeu-se a ligação mágica. No filme, eu acho que os zombies são provocados por radiações de uma sonda que foi enviada para Vênus. Isso é bastante rebuscado. Mas é o género de ficção científica que se fazia na altura. Sim. Deixa de ser fantasia para ser ficção científica. Não, é quirky e cute com todo o seu mérito. Exatamente. E não nos vamos esquecer que os anos 60 foi a década da corrida ao espaço. Em 69 o homem ia aterrar na Lua. Essas referências naturalmente tinham que passar para o cinema. Exatamente. E portanto, estes zombies são agora criaturas muito mais primais. São instintos básicos. Sim. O cérebro ainda está a descarregar um bocadinho de energia entre si, mas... Exatamente. Basicamente, só o suficiente para te moveres e comeres. Mas o que é interessante é que, por estas criaturas, por estes monstros no filme de Romero serem tão diferentes, ele não lhes chama zombies. No Night of the Living Dead, eles chamam-lhes ghouls. Ghouls, mas também é uma palavra recorrente para descrever um zombie. Também, sim. Mas, nessa altura, o próprio Romero, quando fez o filme, para ele não estava a fazer um filme de zombies.
Porque até esse momento os filmes de zombies eram aquelas criaturas que estavam a ser reanimadas por feiticeiros para fazer trabalhos. Sim, sim. Ainda ele não se apercebeu que estava a redefinir o género. Não, de todo. Interessante. I love it. Mas outra coisa gira é que o próprio Romero diz que o filme foi desenhado para refletir as tensões dos anos 60. E houve muita tensão nos anos 60. Yeah. Em particular, a Guerra do Vietnã. Um dos principais motivos pelo qual a Guerra do Vietnã foi tão divisiva, gerou tanto conflito na sociedade americana, por oposição, por exemplo, à Segunda Guerra Mundial, é que, durante a Segunda Guerra Mundial, aquilo que as pessoas viam era a propaganda do governo. Sim. Eram os jornalistas que o governo, que o exército mandava para a Alemanha para filmar, e depois montavam aquilo e faziam showreels de propaganda. Sim, Venham, sim. comprem ações de guerra, suportem os nossos soldados. Sim. A Guerra do Vietnã já foi diferente. Já havia lá agências televisivas e jornalistas independentes. Portanto, o público americano foi exposto a muito mais Conteúdo mais específico. mais cru, mais violento. Sim. Mais sem o brilhinho da televisão generalista. Exatamente. Portanto, os horrores e as atrocidades da Guerra do Vietnã estavam muito presentes na casa das pessoas. Center stage. Exatamente. Foi a primeira guerra a ser televisionada. E o estilo visual do Night of the Living Dead é feito propositadamente para imitar os vídeos a preto e branco cheios de grão que estavam a vir do Vietnã. Uau. Só que no Night of the Living Dead, esse gore, os corpos mutilados, a violência sanguinária, não está a acontecer no extremo oposto do mundo, está a acontecer ali na Pensilvânia. Center Stage, Mid-America. Claramente a passar uma mensagem ao público. It's deep. It is. It's deep e é uma crítica social e é um eye-opening. Sim. Da cultura norte-americana. Porque era essa a intenção do Romero. As personagens no filme, os poucos sobreviventes, e o filme centra-se à volta de 6 pessoas que estão fechadas numa casa. E o problema deles é que eles não se conseguem entender uns com os outros. Estão sempre a discutir, nunca conseguem concordar como é que vão lidar com os zombies. Há uma personagem, o Ben, que é a única personagem afro-americana, que é a personagem mais racional e coerente no meio daquilo tudo, e literalmente os outros sobreviventes não querem cooperar com ele porque ele é de raça negra. Jesus Christ. Mais uma vez, nos anos 60, o movimento dos direitos civis a acontecer. Mas eu sinto que o Romero estava aí a dar uma dica. Hey, this is happening. O Night of the Living Dead acabou por ser tão importante e acabou por marcar todos os filmes de zombies que vieram depois por causa do sucesso que teve, porque foi um filme tão socialmente marcante. Que engraçado, não fazia ideia o background. Mas sim, claro, o momento em que o filme sai e é feito e no meio desse turmoil enorme nos Estados Unidos, portanto, vem no momento certo e é escrito no momento certo para o momento certo. Exatamente. E é por isso que não é só mais um filme de zombies, é uma obra de arte fantástica. Com muita consciência social. Exatamente. Que era por aí que nós queríamos ir. Exatamente. O género de zombies evolui a partir daí, o Romero faz mais filmes, e outro dele, que é um dos meus preferidos, é o Dawn of the Dead, onde este aqui, a mensagem política é ainda mais clara. Se o primeiro estava a criticar, se o primeiro criticava o Vietnã e o conflito social interno que essa divisão estava a provocar, o Dawn of the Dead é uma crítica ao capitalismo. O filme passa-se todo num centro comercial e
Ele põe propositadamente os zombies a andarem pelos corredores do centro comercial, a agarrarem nas roupas como se estiverem a vê-las. E é um reflexo tão perturbador. E eu vi que este filme é de 78. Sim. É impressionante o quão real isso é hoje em dia, essa temática. Sim, sim, sim. Porque o nosso problema neste momento é o consumismo. Sim. É um dos nossos maiores problemas. Mais uma vez, ele põe aqui os sobreviventes com comportamentos de consumismo exagerado. Quando eles chegam ao centro comercial, o que eles pensam não é em sobreviver, é vamos às compras. E há uma sequência muito gira deles a tirarem as comidas todas do supermercado e a experimentarem relógios. Oh my god, isso é hilariante. É muito giro. E depois, essas... e o que é interessante é que os sobreviventes são tudo pessoas de classes mais altas, não são trabalhadores de colarinho branco. São 2 agentes da autoridade e 2 jornalistas. E eles ao início do filme fazem uma correspondência entre zombies e minorias étnicas. Há uma cena logo ao início do filme que é muito desconfortável de ver hoje em dia, porque mais uma vez, muito racismo. Onde eles põem os polícias, agentes da Guarda Nacional, que estão a tentar manter a lei marcial para proteger as pessoas, mas que chegam a um bairro social onde estão minorias étnicas a viver e querem ir lá porque eles quebraram o curfew, a hora de fecharem as portas. Eles vão lá impor a ordem, mas há um deles a dizer: estes gajos, porque é que eles lhes dão tantas condições? Isto é melhor do que eu tenho. Eu quero matar os pretos e os espanhóis. Oh God! É muito desconfortável de ver, mas mais uma vez o Romero a pôr isso, pôr essas palavras num agente da autoridade que vai tratar muito, muito mal minorias étnicas. E depois... É um espelho da realidade. Mais uma vez para essa altura. Uau! Essa equivalência entre as minorias desfavorecidas e os zombies é reforçada nesse momento do filme. E depois os zombies atacam e entram e consomem tudo à sua frente. Portanto, é aquela frase do quando os pobres se aperceberem, quando os pobres não tiverem mais nada para comer, vão comer os ricos. Este filme é comer os ricos da movie. É uma crítica muito interessante do Romero, for sure. Eu tenho que corrigir esta nódoa na minha carreira de ver filmes. Mas um que eu sei que tu viste foi o Shaun of the Dead. O Shaun of the Dead, oh my god. Olha, devo dizer que não me lembro muito bem, mas eu adorei. Fala-me do Shaun of the Dead. É tão cómico. Eu que me lembro mais é eles fazem tão bem aquele tipo de piadas que duram e duram e duram e duram durante imenso tempo e as ações das pessoas são tão irrealistas. Mas é um filme genial. Irrealistas porquê? Eu tenho ideia que sim. Naquela situação se calhar as pessoas não se comportariam daquela maneira. Mas lá está, é uma comédia, é exagerado, é narrativa. Sim. Mas é um dos meus filmes preferidos de zombies de sempre. O Edgar Wright. É um Edgar Wright em início de carreira. Yes. Mas já vês ali imenso daquilo que o ia tornar único. Sim. Que é a montagem muito bem feita, muito divertida, muito ao som da música. Tens aquela sequência fantástica no fim do filme onde eles estão a malhar em zombies ao som do Don't Stop Me Now para baterem em zombies ao som da música. Isso é brutal. É muito bom. Gosto muito. É muito bom. Mas o que é que os zombies do Shaun of the Dead nos estão a tentar dizer? Não me lembro. Se tivesse o filme fresh on my mind... Mas não lembras-te no início do filme tens aquelas sequências muito Edgar Wright com a personagem do Simon Pegg
a sair da cama, Sim. a fazer o pequeno almoço, Sim. a ir comprar o corneto à corner shop. Sim. Por isso é que estes filmes se chamam a Cornetto Trilogy. Yeah. É o Shaun of the Dead, o Hot Fuzz e o World's End. Yes. São a trilogia corneto do Edgar Wright. E é por causa deste corneto no primeiro filme. O corneto. Mas no início do filme tens essa sequência onde ele faz essa rotina matinal de ir à loja, voltar, cruza-se com pessoas pelo caminho. Uhum. E depois ao fim do dia eles vão para o pub, que é agora uma experiência que nós já conhecemos muito, muito bem. Uhum. Vamos para o pub às vezes. Mas depois, quando começam a surgir os primeiros indícios de que há zombies, e tu vês um sem-abrigo que já tinhas visto numa cena antes, agora vê-lo quase a apanhar um pombo para o comer, mas depois passa um carro e o Simon Pegg distrai-se. Começas a ver nas notícias pequenos excertos das notícias a dizerem começam-se a ver indícios de... E ele corta ele muda de canal para um jogo de futebol. Pessoas, a violência extrema, a ignorar imenso. a ignorar completamente a aquilo que está rejeitar completamente o chamamento da aventura. Exatamente. Ao ponto em que na manhã seguinte, Oblivious to it. completamente, and that's what they're trying to tell us. Na manhã seguinte, quando já há mesmo zombies, o Simon Pegg faz o caminho todo até à loja e volta, já há pessoas mortas na rua. Quando ele abre o congelador para tirar o gelado, a porta tem uma mãozada de sangue enorme que ele não vê de todo. Está tão absorvido na sua própria realidade. Exatamente. Que anything else. E é interessante que durante o início do filme tu vê-lo a conversar com a namorada e ela está-lhe sempre a dizer: epá, tens de viver a vida, live a little. Para sugerir que no início do apocalipse zombie ele é só mais um zombie no meio daquilo tudo. Yeah. Aconteceu o apocalipse e para ele não mudou nada. Yeah. As pessoas à volta dele, a rotina mantém-se tão igual, tão morta como sempre, que o apocalipse zombie passa-lhe ao lado. Isso é brutal. Eu sinto que era essa a sensação que eu estava a tentar descrever com Do irrealismo. estas personagens. Eu não me comportaria desta maneira. Mas o filme é tão bom porque é uma crítica tão gira à rotina do trabalho. Ele é mostrado como estando num trabalho sem saída. A dead-end job, mais uma vez, fazê-lo equivaler a ele a um zombie. Sim. Portanto, agora já não são as minorias que são zombies. Não. É a classe média que é zombie. E isso é muito engraçado porque agora aplicando esta ideia toda na vida real, Sim. eu sinto que se o apocalipse acontecesse hoje à noite, e amanhã já víssemos alguns indícios do apocalipse, mesmo pessoas que passariam por isso, mesmo assim iam trabalhar, como se não fosse nada. Sim. Eu estou a ver isso a acontecer. As pessoas estão tão habituadas à sua rotina novamente que não conseguem absorver algo que tenha mais prioridade, porque o que é prioridade é o que está aqui dentro da nossa cabeça e as coisas que temos para fazer na to-do list. Pá, isso é brutal. É brutal. O Shaun of the Dead é muito bom. É uma análise fantástica. Outro exemplo engraçado no Shaun of the Dead é que mais para o fim do filme há uma cena em que eles têm de ir do ponto A para o ponto B e pelo meio há montes de zombies. Sim. E eles têm de arranjar uma maneira de atravessar os zombies sem serem vistos ou sem serem apanhados pelos zombies. Sim. Lembras-te qual é a estratégia deles? Não, eu agora lembrei-me de uma cena em que que eles estão tipo a atirar CDs aos zombies durante imenso tempo. Sim. E a escolher que discos é que lhes vão atirar conforme o disco que é. Sim. Banda sonora dos Ghostbusters, guarda. Sade, atira. Oh God. Mas, por exemplo, no Walking Dead,
Lembras-te do que é que eles têm de fazer para atravessarem os zombies sem serem vistos? Yeah. Não me lembro. Têm de pegar em zombies, têm de pegar em pedaços dos mortos e esfregá-los em cima deles Yeah. para disfarçar o cheiro. Sim. Porque os zombies encontram-nos pelo cheiro. E esse trope é muito usado. É. Em séries, filmes. O Shaun of the Dead afasta-se completamente disso. A estratégia deles para atravessarem os zombies sem serem reparados é comportarem-se como zombies. Yeah. Portanto, não tem nada a ver com o cheiro, não tem nada a ver... É a maneira como eles se comportam. Eles começam literalmente a ensaiar como é que vão... Como é que se vão mexer. Yeah. Act like it. Exatamente. São os comportamentos que se tornam um zombie. Sim. Yeah. Eu gosto tanto do Shaun. O Shaun of the Dead é tão Eu giro. quero muito ver este filme outra vez. Yeah. Mais exemplos. Mais exemplos. Vamos falar do World War Z. Também outro que eu não me lembro muito bem. God damn it. Mas aí a culpa não é tua. O filme é mesmo esquecível. É esquecível. Os zombies são muito assustadores, though. São muito assustadores. Tell me about it. Portanto, o World War Z é baseado num livro com o mesmo nome, que foi escrito pelo Max Brooks. E tu leste esse livro? Eu li o livro. Aliás, eu li os 2 livros dele, que é o World War Z e o The Survival Guide to the Zombie Apocalypse. Sim. Que é muito giro. E World War Z, o filme é inspirado nos dois um bocadinho. É uma mistura dos dois. Yeah. Sim. Não é uma adaptação fiel. Eles mudam muita coisa. Olha aqui um sonoro. Um ASMRzinho. Um SMRzinho, assim, uma pausa de limonada. Exatamente. Com gás. Acho que não podemos dizer marcas. Eu não sei como é que estas coisas funcionam. Mas, já. Yeah. Mas o World War Z foi intencionalmente escrito com o objetivo de criticar política externa. Não, mais especificamente, o Max Brooks queria criticar o isolacionismo americano. Portanto, no World War Z, a praga dos zombies não é radiação vinda do espaço, é um vírus. E o livro e o filme são muito inspirados nas epidemias que tinham acontecido na década anterior. Portanto, o filme é de 2013. Desculpa, estava a beber. E, por exemplo, 10 anos antes tínhamos tido a epidemia de SARS, que se espalhou pelo mundo entre 2002 e 2004. A epidemia de SARS começou na China. E um dos motivos pelo qual essa epidemia se espalhou tanto pelo mundo inteiro foi porque a China, inicialmente, tentou encobrir o problema e não comunicou com outros países o que é que estava a acontecer. E é exatamente a mesma coisa que acontece no World War Z. Right. É um segredo. As pessoas não sabem, portanto não se conseguem preparar. É um problema político, não podemos gerar o pânico. Mais no livro do que no filme, muitas vezes os problemas da epidemia de zombies e do apocalipse zombie é por falta de cooperação entre países. Por exemplo, acho que isto é no livro, não me lembro se é no livro ou se é no filme, mas a determinada altura a personagem principal entrevista uma pessoa da Palestina que não acredita que existe um apocalipse zombie porque pensa que é Israel a manipular as notícias. Israel, por sua vez, constrói um muro gigante à volta das cidades ou à volta do país, antes sequer dos muros e das paredes serem o foco político que são hoje. Mas já na altura, Israel a construir um muro à volta do país e esse muro a falhar em impedir os zombies de entrarem, já na altura isso era uma metáfora para os males do isolacionismo. Us against the world. Sim. Us versus them. Us versus them, and we're gonna stay here in our corner. Exatamente. Nós vamos nos proteger a nós mesmos, o resto do mundo que se desenvencilhe. E o que o World War Z está a dizer é que não, isso é mau.
Yeah. Os países têm de colaborar uns com os outros. Pá, I like that. Eu também acho que é uma visão política positiva a ter. O que o Bugeek faz política. Oh dear. Mas, independentemente das visões políticas que cada um tenha, essa é a perspectiva política deste filme de zombies. Ok. Gotcha. Um, I like it. Vamos falar de um que nós vimos recentemente, que é muito bom. E este eu sei que está fresco na tua memória. Está bem dar fresco. The Dead Don't Die. Mas também, yeah. De 2019. Portanto, filme de zombies mais moderno, mais atual, não podíamos querer. Yeah. Fala-me do The Dead Don't Die. É tão perfeito porque é tão mundano e é um filme lento, é um filme parado. O que, quando isso é feito bem, acho que eu pessoalmente adoro. Quando um filme lento é bem feito, com uma boa narrativa, cativante para te manter pregado ao ecrã, that's all you want. And um filme de zombies nesse formato funciona muito, muito bem. O The Dead Don't Die foi realizado pelo Jim Jarmusch. Tem o Adam Driver, tem o Bill Murray. Yes! Esses estão os dois absolutamente fantásticos no filme. Apá. Aquela a interpretação deles de humor deadpan, muito a seco, muita matter of fact. Porque é uma comédia, mas ninguém se está a rir. Ninguém Não. se está a rir neste filme. Não, é uma comédia, mas não há propriamente punchlines. É fantástico. É tão bom, está tão bem escrito. Porque muita da comédia vem das reações deles às coisas que estão a acontecer. Yeah. E eles estão sempre muito apáticos. Logo ao início do filme, eu acho que eles encontram alguém com dentadas, um morto com dentadas, e o Bill Murray vira-se para o Adam Driver e diz: "What do you think is happening here?" Ele: "I'm thinking zombies." Zombies? Zombies. Ghouls. The undead. Mesmo a Adam Driver, tipo. Eles estão muito bem nos papéis dele. A Chloe Sevigny, nunca sei dizer o nome dela. A Selena Gomez, a Tilda Swinton, o Steve Buscemi. Oh my god, tipo, é o melhor cast. É o melhor caso. O filme é muito giro. Mas que ideias explora. Que ideias. Filme. Que ideias. Este filme, contrariamente a muitos filmes de zombies, há algumas exceções a isto, mas na maior parte das vezes, dentro de um filme de zombies, as personagens não conhecem o conceito de zombies. Yeah. Porque se conhecessem, as pessoas reconheciam imediatamente o problema e não havia propriamente um conflito. Certo. Mesmo assim havia um conflito. Sim, mesmo assim claro, mesmo assim havia Mesmo assim há zombies para matar. Sim, claro. Mas muitas das vezes eles têm de justificar as pessoas não reagirem com mais efetividade ao problema dos zombies porque não reconhecem o problema que está a acontecer. Como eu disse, há alguns filmes que são exceção a isto, nomeadamente o próprio Shaun of the Dead, onde eles andam a decidir o que é que vão chamar aos zombies porque não querem usar a palavra zombie. Mas neste filme, no The Dead Don't Die, o Adam Driver sabe imediatamente que são zombies. Sim. Reconhece imediatamente o problema. Ele é a personagem que... Ele é quase o mentor da história. Não sei se ele é o mentor. Eu acho que ele é mais o... Porque o Bill Murray se calhar é o mentor. O Bill Murray é o mentor. Eu acho que o Bill Murray é o mentor. Mas o Adam Driver é o que sabe. Sim. Ele é o substituto da audiência. No sentido em que Sim. tu reconheces imediatamente o que é que está a passar e Sim. desta vez o protagonista, à tua semelhança, também reconhece imediatamente o que é que está a passar. Sim. São os personagens à volta dele que têm alguma dificuldade em aceitar Percebo o que estás a dizer. o que está a acontecer. Sim, mas é por causa dele que as coisas avançam e que eles conseguem proteger. Sim, sim, sim. Mas pronto, é uma análise interessante. What is explored?
Que ideias surgem daqui? Uma coisa que é muito presente no The Dead Don't Die é que durante o filme inteiro as notícias estão sempre a dizer não, isto não é nada, está tudo bem. Não, zombies, não, isto são weather balloons. Não se preocupem, está tudo a correr bem. O motivo pelo qual, dentro do filme, o motivo pelo qual os zombies começam é porque é polar fracking. Que é uma... fracking é uma maneira particularmente destrutiva e poluidora de extrair petróleo de depósitos profundos. É muita mau para o ambiente. Yeah. E no filme eles estão a fazer isso nos polos. Debaixo da Antártida. Certo. Que é um exagero, é mal sobre mal sobre mal sobre mal. Mas depois eu fui ver e sim, a administração do Trump aceitou recentemente que se fizesse fracking na Antártida. Oh my God. Oh my God, eu não acredito que isto é real. Nós merecemos os zombies, pessoas. Nós merecemos os zombies. Know this. Nós, à semelhança do Adam Driver, nós reconhecemos exatamente o problema. Nós estamos a ver os zombies a vir aí e à semelhança dele, que começa logo o filme a dizer isto vai acabar mal. Nós estamos a dizer isto vai acabar mal, pessoas. Isto vai acabar mal, pessoas. Oh my God, que pensamento tão negro. Mas é verdade. E no fim do The Dead Don't Die, spoiler alert, dear. Eles morrem todos. Such darkness. E eles estão o filme inteiro a dizer não, isto vai correr mal, eu acho que nós vamos morrer todos. E nunca fazem nada, estão sempre ali, pois, isto vai acontecer. são zombies. Mas era o que aconteceria a nós. Nós não saberíamos lidar com... É o que está a acontecer agora. Sim, mas daqui a 20 anos estaríamos com as mesmas reações do género. Tá? Isto não é nada, é uma queimadurazinha. Sim, é só, tipo, whatever. é só a Amazónia a arder. Yeah. Oh God. Quão mau pode ser? Portanto, aceitem isto como o nosso public announcement de, por amor de Deus, façam tudo o que podem para salvar o ambiente. Tudo o que puderem. Sim. Tudo o que tiver ao alcance. Só isso. Right? O melhor que conseguirem. Lá está. Not to be preachy. Eu acho que isto não é controverso. Não. Mas, anyway, os zombies do The Dead Don't Die são uma metáfora para a mudança do clima e para a apatia das pessoas relativamente a isso. Yeah. E que melhor ano para sair este filme, 2019. However, se tivéssemos este filme, se calhar há 20 anos atrás, se calhar as coisas não estariam tão más. Não sei. Mas as pessoas continuam apáticas. O Night of the Living Dead não abriu. Não foi suficiente, claramente. Não abriu as portas todas. True that. Yeah. Mas sim, o The Dead Don't Die é um excelente filme e perceber-lhe esta interpretação que nem sequer é subtil durante o filme. Eles não fazem esforço nenhum por tornar a coisa menos óbvia. Para mim dá toda uma nova camada de interesse ao filme. Sim. É novo. It feels fresh. It does. Não é um vírus. Não é... Normalmente é o vírus que é mais usado. Exatamente. Não é? Mas sim, aqui é mesmo literalmente o ambiente. Por exemplo, por falar em vírus, e voltando aqui um bocadinho atrás no tempo, um dos primeiros filmes a introduzir a ideia de zombies como resultado de uma doença é o 28 Dias Depois. O 28 Days Later, do Danny Boyle. Eu sei que nós já... Tu disseste, e tens razão, nós estamos sempre a falar do 28 Dias Depois. Eu nunca me lembro bem, porque já... É outro, olha, eu não me lembro de nada, tenho uma memória. Mas o 28 Dias Depois teve introduziu-nos aos zombies que correm. Sim. E são muito assustadores, muito rápidos. São. E foi toda uma dimensão nova de terror. Mas que gerou a conversa eterna que é: será que os monstros do 28 Days Later são zombies, de facto? Ou são uma coisa diferente? O que é que tu achas? Essa era a pergunta, não era? Era. Filme. Foi por causa disso que nós falamos do 28 Dias Depois há uns tempos. Se calhar. Talvez.
Pá, eu já não me lembro. O que é que tu achas? Onde é que tu te pões nessa Mas é isso nessa discussão? É isso que eu não sei, porque eu não me lembro. Não, mas Com que sensação é que eu fiquei depois de ver o filme? não, zombies que correm. Sim. São zombies ou não são zombies? São zombies. Achas que sim? Acho que podem ser zombies. Ok. Eu concordo. Eu nessa questão, eu estou do lado de que isto são zombies também. É uma variação criativa de um tipo de personagem que existe. Já me lembro. Nós falámos do 28 dias depois, quando falámos dos ecoterroristas. Certo. Porque este filme começa com um grupo de ambientalistas a entrar num laboratório e a libertar os animaizinhos todos. Só que alguns desses animais estão infectados com um vírus super potente da raiva. Este filme está a tentar dizer, ok, ação fixe, mas pode haver consequências muito más que vêm disso. Sim, neste caso, 28 dias depois, a culpa do apocalipse zombie foi um Os grupo ambientalistas. foram os ambientalistas. God damn it. Nós não conseguimos fazer nada bem. Não, mas este filme surgiu... o filme é de 2002 e veio na sequência da doença das vacas loucas. Pois, it was fresh. It was fresh. Eu lembro-me disso ser uma cena. Yeah. E toda a gente estava assustada. Toda a gente estava assustada. Não se podia comer bifes durante 3 anos. Exatamente, porque a doença das vacas loucas estava a espalhar-se pela Inglaterra. Por isso é que o Danny Boyle pegou nisso, porque isso foi muito, muito importante na Inglaterra. Yeah. E foi mais uma daquelas doenças em que aquilo estava-se a espalhar de uma maneira brutalmente rápida. Sempre que eles diziam que, ok, já conseguimos conter a doença, a semana a seguir aparecia uma vaca fora dessa área de contenção, outra vez com o vírus. Damn. Aliás, não é um vírus, é mais giro ainda do que isso. A doença das vacas loucas é uma doença de priões. Huh? Sim, What? priões. Não. Priões. Tradução? Priões são proteínas mal dobradas. Mal dobradas. Sim, porque a estrutura tridimensional de uma proteína é muito importante para a função dela. E o que acontece com estas proteínas que se formam mal é que elas ficam dobradas de uma maneira que vão induzir esses mesmos defeitos noutras proteínas que toquem. Portanto, uma proteína infecta, por assim dizer, outra proteína, depois tens duas que infectam 4, 8, 16, 32 e por aí exponencialmente. A multiplicação. Exatamente. Eterna. O problema é quando isto acontece dentro do teu cérebro. Não! E os teus neurónios estão lentamente a ser substituídos por uma massa amorfa de proteínas. Isso é bué Digimon, man. É horrível. É bué Digimon. Por isso é que as vacas, porque o sistema nervoso central das vacas estava a ser afetado, elas começavam com uns comportamentos muito bizarros. Jesus A correrem, não se conseguiam aguentar nas patas. Yeah. E como estas doenças de priões têm equivalentes humanos, nomeadamente a doença de Creutzfeldt-Jakob, Ui! Santinha. que também leva ao mesmo género de demência e comportamentos aberrantes, havia um medo de que a doença das vacas loucas passasse para as pessoas. Yeah. Yeah. Porque, mais uma vez, não são vírus, não são bactérias, são proteínas e as proteínas podem estar em qualquer lado. É só apanhares essa proteína. É só apanhares essa proteína, exatamente. Daí que este 28 dias depois do Danny Boyle pegue nessa ideia dos comportamentos alterados, da doença mental que afeta o cérebro das pessoas sem necessariamente as matar, que se espalha muito depressa pelo país. Isso, se calhar, é mais assustadora para mim. Talvez. Eu acho que sim. Não há nada... se calhar não há nada tão assustador quanto isso. Não tens controle sobre a situação. You're gonna get infected. Maybe. Sim. Não, é fácil acontecer. É isso que eu acho que é engraçado nos filmes de zombies. É o quão imparáveis eles são. Por mais que tu faças, vai sempre haver mais zombies. Não há balas suficientes e eles vão inevitavelmente
extinguir a vida e ultrapassar quaisquer defesas que tu possas fazer. Para mim foi sempre isso que me meteu mais medo nos zombies. Sim. É o vírus. É um vírus. Sim. É uma doença que se espalha e não te consegues defender dela. É muito giro. Eu gosto imenso. E o facto dos zombies serem essencialmente humanos, não são alienígenas, não são criaturas fantásticas com poderes mágicos, somos nós. Sim. It feels all the more real. Exatamente. E eu acho que atingível. Sim, mais próximo de nós. Dude, há explicações para zombies que nos nossos cérebros que adoram narrativa, quase aí uma teoria da conspiração que eu sinto que se calhar, maybe, se calhar, essa das proteínas passarem-se completamente, Não, e tens outro... Eu queria ter... Eu nunca joguei o Last of Us. É um jogo da PlayStation 4. Yep. Que, aliás, eu acho que começou pela PlayStation 3 e depois foi feito um remaster para a 4, quero dizer. Mas tem um dos conceitos de zombies mais engraçados que eu conheço, que é pessoas a serem infectadas por um fungo. Yeah. Portanto, já falámos de radiação, já falámos de vírus, já falámos de proteínas, já falámos do espaço. Uma cena do espaço. No Last of Us são fungos, e é um fungo em específico chamado Cordyceps. Okay. Que infecta formigas e altera o comportamento das formigas porque infiltra-lhes o sistema nervoso central e literalmente muda-lhes os comportamentos. É sempre assim. Acho que está na altura de outras maneiras para justificar zombies. Mas para atar isto tudo com um lacinho, para mim, eu acho que os zombies são tão frequentes e ganharam tanto poder, tornaram-se um mito tão forte na nossa cultura por serem tão semelhantes a nós. É muito fácil aplicar-lhes qualquer metáfora social que nós queiramos. E portanto os zombies são alternadamente o nosso medo das minorias ou o nosso medo da classe média e de estarmos em vidas mortas, do ambiente, de doenças. São um reflexo social muito fácil de usar, está ali mesmo à mão, e sistematicamente gera estas histórias com significados muito interessantes, acho eu. E por vezes problemáticos. Exatamente. Portanto, deixem-nos nos comentários quais é que são os vossos filmes de zombies preferidos. Se já tinham reparado nesta trend destas mensagens subliminares dentro dos filmes de zombies. Que exemplos é que nós nos esquecemos criminosamente e que vocês estão aí há imenso tempo a gritar? Porquê é que vocês não falam do Zombieland? Yeah. Exato. Portanto, eu fui o Gui, estive aqui com a Sara. Deus, pessoas! Fiquem bem e até à próxima. Bye.